2022 foi embora e com ele também foram grandes personalidades do Brasil e do mundo que vão deixar muitas saudades ou não. Nesse vídeo vamos ver algumas personalidades que morreram no ano de 2022 e no final eu vou trazer uma personalidade bem emblemática de toda essa lista. Por isso que eu peço para que você fique até o fim. Abrindo essa lista vem o Rei Pelé, que dispensa comentários, o maior do futebol. Ele faleceu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022, após um longo período internado tratando um câncer. Ele deixa um grande legado no futebol, após ser amplamente premiado no mundo e ter ganhado 3 Copas do Mundo jogando pela seleção brasileira, o único a ter 3 títulos. Bento XVI. No apagar de 2022, morreu o Papa Bento XVI, que já não era mais Papa porque renunciou ao cargo no ano de 2013 após 8 anos de governo. Ele vivia como aposentado no Vaticano e morreu aos 95 anos. Ele foi o primeiro Papa a renunciar ao cargo após mais de 600 anos, porque geralmente um Papa fica no cargo até morrer, como aconteceu com João Paulo II, por exemplo. O que mostra que um Papa renunciar é algo totalmente incomum. Jô Soares. O Brasil foi abalado pela morte de Jô Soares, um dos humoristas e apresentadores de televisão mais conhecidos no Brasil. Dono de uma personalidade marcante, Jô Soares marcou gerações com seus programas de televisão naquele formato de talk show, aquele formato de entrevista descontraída a famosos, sempre com tom humorístico, tratando dos mais diversos assuntos. Ele apresentou esse tipo de programa de 1988 até o ano de 2016 nas emissoras SBT e Rede Globo. Ele faleceu em agosto de 2022 aos 84 anos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após ter sido internado para tratar uma pneumonia. Para você ter noção do tamanho do legado de Jô Soares, quando da sua morte, as emissoras como TV Globo, SBT, TV Cultura, Bandeirantes e Viva, elas alteraram toda a sua programação por 2 dias para conseguir mostrar toda a carreira de Jô Soares na televisão. Olavo de Carvalho. Ele foi um polemista, isso mesmo. Ele provocava polêmicas e também atuou como jornalista e astrólogo. Ele também era um filósofo autoproclamado. Ele representava o conservadorismo no Brasil com influência na direita. Por isso que se aproximou do presidente Bolsonaro durante o seu governo à frente da presidência do Brasil. Olavo negava inclusive a existência da pandemia do coronavírus que o mundo viveu, de modo mais intenso, entre os anos de 2020 e 2021, dizendo que o coronavírus era uma total manipulação da opinião pública, além de criticar também a vacinação. Ele trabalhou desde 1977 escrevendo para vários jornais e criticava as políticas de esquerda, porque ele dizia que a esquerda tinha tomado de conta das universidades, da mídia, da cultura e da política. Ele morreu em janeiro de 2022, após alguns dias ter sido diagnosticado com Covid-19. Ele estava internado em um hospital nos Estados Unidos e por lá foi enterrado. Rainha Elizabeth. O mundo foi impactado pela notícia da morte de Elizabeth II, do Reino Unido. Ela foi uma personalidade singular devido ao seu grande tempo de reinado, seu carisma e poder, além, lógico, da idade avançada, que rendiam muitos memes na internet. Alguns memes diziam por aí que ela era a prima de Adão e Eva e que teve também uma criação de dinossauros quando era mais jovem. Para você ter noção do tamanho do poder da Rainha Elizabeth, ela reinou em 32 estados independentes durante toda a sua vida e em 14 desses estados reinou até a data de sua morte. São décadas de gerações que foram marcadas pelo reinado de Elizabeth II. O reinado de Elizabeth chegou por um grande acaso, porque o pai dela, George VI, só foi rei porque seu irmão renunciou ao poder, que era o rei Eduardo VII, oportunidade na qual Elizabeth entrou na linha de sucessão. Alguns anos mais tarde, seu pai morreria e ela subiria ao trono com 25 anos de idade, reinando até os 96 anos, totalizando um tempo de reinado de 71 anos. Muita coisa, viu? Ela morreu na tarde do dia 8 de setembro de 2022, com 96 anos de vida e 71 anos de reinado. Erasmo Carlos. Erasmo foi um famoso cantor e compositor, pioneiro do rock no Brasil, e nos anos 60 fez uma parceria com Roberto Carlos, parceria que renderia vários clássicos para a música brasileira. Ele era também conhecido como Tremendão,
e foi autor de mais de 600 músicas durante toda a sua carreira. 600 músicas, o cara criou 600 músicas. Eu às vezes vou escrever uma folhinha de uma redação e fico com preguiça. Imagina o cara escrever 600 músicas. Ele faleceu aos 81 anos no mês de novembro de 2022 em um hospital no Rio de Janeiro. Elza Soares. Ela foi uma cantora e compositora, autora de vários sucessos. Ela chegou a se casar com um dos maiores jogadores do futebol no século XX, o Garrincha, que foi bicampeão mundial em Copas do Mundo, e eles dois tiveram um relacionamento conturbado. Quando ela o conheceu, Garrincha ainda era casado e iniciaram um romance proibido, e mais considerando na época que isso aconteceu. Eles ficaram juntos de 1962 até 1982. Ela faleceu em sua casa no Rio de Janeiro em 2022 aos 91 anos, de causas naturais. O ator Robbie Coltrane. Ele ficou conhecido mundialmente pelo seu papel como o gigante Rubio Hagrid na saga de Harry Potter durante todos os filmes. Ele ganhou carinho dos fãs porque durante os filmes ele meio que fazia o papel de pai para o menino Harry e vivia órfão de pai e de mãe. Ele faleceu aos 72 anos na Escócia em outubro de 2022. Guilherme de Pádua. Em 1992, o jovem ator Guilherme de Pádua cometeria o maior erro de sua vida, que o tornaria conhecido em todo o país por um feito abominável. Ele assassinou brutalmente a jovem atriz Daniela Pérez, com quem contracenava em uma novela que eles dois participavam e que era escrita pela mãe de Daniela, a Glória Pérez. A novela se chamava De Corpo e Alma. Segundo os relatos, ele, Guilherme de Pádua, tentava a todo custo se aproximar de Daniela para pedir que ela, juntamente com sua mãe, alterasse os rumos da novela, para que seu personagem, que era o Bira, fosse beneficiado e ganhasse mais espaço na trama. Vale lembrar que a novela na época estava com muita audiência, praticamente bombando na televisão nacional. Também há versões que dizem que, além de querer aparecer mais na novela, ele nutria um amor não correspondido por Daniela, o que acelerou sua sede de eliminá-la. Certo dia, após Daniela ter saído dos estúdios sozinha em seu carro, Guilherme fez uma emboscada em frente a um posto de gasolina, onde desacordou Daniela e a colocou em seu carro. Ele e a sua esposa seguiram com Daniela até um matagal lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e juntos assassinaram Daniela. Segundo o laudo cadavérico, a atriz teve cerca de 20 ferimentos concentrados na região da mama esquerda, sobre o coração. Após as apurações, Guilherme e sua esposa foram condenados no ano de 1997 a 19 anos de prisão. Como eles já estavam presos desde 1992, eles foram libertados 2 anos depois da condenação, em 1999, porque já tinham cumprido 6 anos e 9 meses de prisão, ou seja, 1/3 da pena, requisito à época para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Vale lembrar que depois desse episódio, a lei foi alterada justamente por causa dos protestos envolvendo esse caso. Após tudo isso e após ter horrorizado o país com seus atos, em 2017, Guilherme de Pádua contraiu um novo casamento, casou novamente e se tornou pastor evangélico na Igreja Batista de Alagoinha, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que é o seu estado natal. Em 2022, ele gravou um vídeo onde pediu perdão à mãe de Daniela por tudo aquilo que ele tinha feito, o que gerou muita revolta nas redes sociais, porque ele foi acusado de não estar sendo sincero, pois estaria apenas se aproveitando do momento por conta do sucesso do documentário sobre a vida de Daniela, que havia acabado de ser lançado pela HBO Max. Guilherme morreu aos 53 anos em novembro de 2022, após sofrer um infarto. Algumas pessoas até compararam o fato dele ter apunhalado tantas vezes Daniela na região do coração e o fato dele ter morrido de um infarto. Seria uma coincidência? Bem, o que é que você acha? Deixa aqui no seu comentário se você lembra de alguma personalidade que faleceu no ano de 2022, que você gostava ou que você não gostava. E vamos ver se a gente completa mais essa lista. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like aqui e até o próximo.